Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série de trabalhos para o Tech Encontro em 2020. O nosso evento está completando 5 anos e nessa edição a gente convidou diversas pessoas e diversos grupos que trabalham com algo similar às atividades que a gente faz. E aqui hoje a gente tem o prazer de receber o projeto Missão Urbana, que fez parte do catálogo de tecnologias sociais da Universidade Federal Fluminense. Muito bem-vindos, Vitor, Gabriel Respeita e Gabriel Teixeira. Muito obrigado, Daniel. Obrigado. Para a gente começar, eu vou pedir que vocês falem um pouco sobre onde vocês trabalham, qual é o curso que vocês fazem, que instituição, para que todo mundo entenda o contexto. Ok, então, bom, começando, né? Apresentando aqui a gente. Pode começar aí, Gabriel. A gente é do curso de Desenho Industrial da UF. A gente está no 7º período, mas cada um tem matérias de vários períodos, né? De acordo com como a gente se sente melhor fazendo, né? Porque não adianta nada pegar várias matérias de medicina, e a gente está no 7º período, teoricamente perto da graduação já, mas esse trabalho que a gente vai apresentar foi do 4º período, né? Saindo do quarto. E foi muito gratificante ver que foi a construção desse trabalho. Eu sou o Gabriel Respeita, também, como o Gabriel falou, todos estamos no 7º período. Atualmente eu estou trabalhando na empresa Júnior, Papo Design, que é do curso de Desenho Industrial da UF. E na época que eu fiz esse trabalho, eu trabalhava também com um estágio interno na UniTV. E a gente trabalhou com uma instituição de reabilitação e foi muito interessante, assim, realmente fazer esse trabalho, acompanhar todo o trabalho dos profissionais lá da área, também o desenvolvimento das crianças durante sessões que a gente acompanhou. Enfim, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Sim. A Vitória, ela não pôde participar hoje, mas ela também ajudou na confecção do projeto, ideação e execução. E eu participei, bom, como eles disseram, né, a gente fez esse projeto para a disciplina de Projeto 4 do curso de Desenho Industrial da UF. O curso ele fica lá na Escola de Engenharia da UF e a gente fez em parceria com a FR, que é a Associação Fluminense de Reabilitação, lá em Niterói. Na FR tem diversos tipos de reabilitação e a gente escolheu trabalhar com a reabilitação de crianças com síndrome de Down e transtorno do espectro autista. A disciplina de Projeto 4, ela tem um tema, e esse tema é acessibilidade. E geralmente vão pessoas de associações fazerem apresentações sobre as associações, e acho que a gente tiver mais interesse, mais proximidade talvez em trabalhar, a gente pode escolher e fazer um projeto com eles. É uma iniciativa muito interessante, né, de vincular o trabalho da universidade pública com a questão de inclusão, a questão de assistência. Fala um pouco sobre o projeto aí para a gente, por favor. Tudo do design tem que ter um bom motivo, né, para existir, senão pode se tornar obsoleto. Então, é importante, sim, os projetos terem temas, porque eles ajudam muito a guiar os alunos, né, nos projetos e fazer coisas que realmente vão beneficiar tanto a cidade onde fica a universidade quanto o entorno. Tanto que não só a FR vai lá falar, mas também vai uma associação de São Gonçalo, e as pessoas também têm liberdade de escolher onde trabalhar em qualquer outro lugar. Nesse caso, a gente escolheu a área da neuropsicopedagogia, e a gente trabalhou no desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças com síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Nessa área da FR, eles trabalham basicamente com um sistema de jogos, eles têm diversos jogos para as crianças, e essas crianças com transtorno do espectro autista e síndrome de Down, elas têm uma certa dificuldade da capacidade de abstração,
de ideias. Então é interessante que tenham esses jogos que são mais lúdicos, porque eles estimulam muito a mente da criança e os terapeutas estão sempre lá ajudando elas e registrando e documentando tudo que elas vão fazendo. Porém, quando a gente foi analisar a área da neuropsicopedagogia, a gente descobriu que tinha alguns problemas, que eram os problemas que a gente queria resolver. A gente viu que os produtos que eles usavam não eram focados nas crianças com as necessidades que estavam ali. Porque, geralmente, os jogos, eles eram jogos que qualquer criança poderia jogar, mas não eram jogos que eram focados naquelas crianças. Ou seja, apesar deles sim, estimularem a interação e talvez a criatividade, eles eram muito complexos para você montar, jogar, guardar. Eles geralmente tinham muitas peças. As crianças tinham um tempo muito limitado ali na consulta, né? Na sessão, isso. Então, às vezes, todo esse tempo de montar o jogo, de guardar essas peças, do terapeuta ficar tendo que criar e inventar sempre, todo dia, novas atividades para serem adaptadas para os jogos, para estimular a criança, era algo que demandava muito tempo. E essas crianças, elas precisavam ter uma evolução muito rápida, porque existe um problema também do preconceito com crianças com síndrome de Down e transtorno do espectro autista na escola. Às vezes os professores desistiam delas, falavam, ou os alunos também, falavam que elas eram burras, que elas nunca iam aprender nada. E isso causa uma grande evasão, né, do ensino fundamental e médio de pessoas nessas condições. Depois que a gente viu os problemas, a gente conversou com os terapeutas, a gente desenvolveu diversas alternativas, acho que foram mais 10, e a gente quis fazer o projeto todo baseado numa metodologia de design participativo, onde a gente projeta, mas o usuário está sempre ali dando feedbacks e a gente vai construindo tudo junto. Tanto o usuário, a criança, quanto o usuário terapeuta, né? E a gente desenvolveu essa primeira versão, que a gente quis trabalhar com alguns conceitos pessoais ali também, de coragem, rapidez, bondade e raciocínio. E cada vez que a criança fosse concluindo uma missão, ela poderia ganhar uma medalha para preencher esse cartãozinho ali. E isso era um motivador, que levava a criança a querer jogar até preencher o cartão. Porque, como é um jogo, ele tem que ter algo no final, você tem que terminar ele, né? Nem que tenha uma pontuação maior que na jogada anterior. Então, a gente fez esse método de estímulo para a criança jogar. E a gente quis trabalhar no contexto urbano, porque a gente entendeu, né, a importância, principalmente baseado nos pensamentos do Paulo Freire, que é importante que a gente tenha aprendizados que são relacionados com a nossa realidade. E as crianças que a gente estava trabalhando na FR, elas vivem no meio urbano, elas são de Niterói, elas têm contato diariamente com a cidade, e a gente quis que elas tivessem essa experiência de abstração no ambiente urbano. Esse daqui foi o nosso primeiro mock-up. A gente fez em papel mesmo, tudo bem simples, tudo feito à mão, para testar a experiência, ver como que as crianças iam reagir à nossa primeira ideia ali projetada. E foi tudo bem simples, foi tudo muito rápido, e a gente viu que a gente precisava fazer umas modificações, como não passar os caminhos muito próximos, porque isso poderia irritar um pouco as crianças, ou não ter cores muito parecidas, como o roxo e o azul, porque isso poderia confundir. A questão da direção também, para onde a criança deveria andar, isso era um fator que poderia incomodar elas a ponto delas desistirem de jogar. Então, a gente fez essas modificações
conforme a gente vai fazendo, a gente sempre precisa, né, de fazer as modificações. E a gente... Tem também aquela questão do... Até mesmo o pininho, que é um detalhe assim, muito... Sim. Que a gente pensa, cara, nunca ia pensar nisso, que tá vendo nessa imagem da direita, o pininho ali que representa o jogador tá saindo um pouco da borda do caminho. E até isso foi indicado que a gente deveria diminuir o tamanho para caber dentro do espaço, porque isso também incomodaria. Então são muitos cuidados, assim, como você falou, outros jogos não são preparados para isso. E a gente fez acompanhamentos assim, semanais. Toda semana a gente ia, acompanhava a sessão das crianças, pegava o feedback com os terapeutas e aplicava algumas alterações que a gente fazia e tudo mais, sempre perguntando para eles o que seria melhor, né? Sim. Só comentar uma coisa, Victor. E Gabriel, só comentar uma coisa que é o seguinte: apesar de no meio acadêmico a gente ter diversos nomes técnicos, procedimentos, rigor e normatizações para fazer as coisas, o que cada um de vocês que está acompanhando o vídeo pode perceber é uma integração da universidade pública através de uma disciplina, através de um projeto que envolve a comunidade, que envolve o profissional de saúde e que termina com um produto que aos poucos está sendo desenvolvido em parceria. Então, um familiar que tem uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, por vezes não percebe a contribuição da universidade pública ajudando um grupo de terapeutas e propondo alternativas que vão ser utilizadas na consulta, que vão ser utilizadas no tratamento. Esse é um projeto que claramente traz um benefício ao familiar, ao paciente, mas também traz um benefício ao profissional de saúde e traz uma formação muito mais humana ao profissional que está sendo formado na academia. Vocês conseguem perceber o nível de interesse e integração que depois vai gerar um profissional mais atento aos detalhes, mais atento a conseguir conversar com profissionais de outras áreas. E apesar dos nomes técnicos, o que a gente está falando aqui é sobre um produto que vai beneficiar a população que precisa. Então a gente segue uma série de normas, de procedimentos, mas certamente no final das contas a gente está gerando na academia produtos, recursos, por vezes gratuitos, na maior parte das vezes gratuitos, abertos, disponíveis, para que as pessoas possam utilizar. A diferença da academia é que, primeiro, ela não visa na sua origem o lucro, então futuramente isso pode virar um produto e ser vendido, mas ele não é concebido puramente nesse raciocínio, e ele requer uma análise muito cuidadosa e muito criteriosa e uma documentação, por exemplo, da questão que o Gabriel Respeita comentou, que é em relação ao tamanho do pino, ou em relação à diversidade de cores, em relação à opinião daquele usuário que vai tirar proveito daquele recurso que está sendo desenvolvido. Então, o que a gente pede é, nós na academia temos vários vícios de nomes técnicos, porque a gente precisa segui-los no ambiente do curso de graduação, do curso de mestrado, do curso de doutorado, mas que vocês vejam a qualidade do recurso e o processo de desenvolvimento que faz com que esse recurso mais para frente esteja disponível à população para se beneficiar. Gabriel, fica à vontade para fazer seu comentário. Desculpa te cortar. Não, nada. Também tem um fato que eu achei bem curioso, foi que o médico que estava auxiliando a gente também falou que seria bem importante o tamanho do dado, porque como eles têm essa dificuldade de abstração, eles precisam algumas vezes encostar nos números, quando são aqueles pontinhos, sabe? Não é o número em si. E aí eles precisam contar no dado, e a gente tem uma certa dificuldade para achar um dado grande o suficiente para as crianças conseguirem contar encostando no dedo, mas depois de um tempo a gente conseguiu e aí deu super certo. Acabou que realmente foi essencial
porque ficou mais fácil na visualização das crianças na parte do jogo. E acho que acrescentando, Daniel, a gente também tem que levar em consideração que esse é um projeto e que todo período diversos grupos fazem diversos projetos que beneficiam a sociedade, tanto a cidade quanto o entorno. Ou famílias específicas, né, ou associações, ou escolas. São todos projetos que são usados por muitas pessoas. Isso que é mais interessante. Sim, o nosso grupo escolheu trabalhar com a FR, mas existem grupos que trabalham com outras associações também, existem grupos que trabalham com pessoas, indivíduos, né? Pega uma pessoa específica que apresenta um problema, porque o objetivo desse projeto, desse período, o quarto período, é fazer tecnologia assistiva. Então, a pessoa é obrigada a trabalhar com tecnologia assistiva. Obrigada, assim, digo... Faz parte da nada, né? obrigatória mesmo. Da graduação. É o tema do projeto. E aí tem gente que seleciona um indivíduo específico que tem uma ou várias doenças que não é focado assim, por ninguém, sabe? Você não consegue resolver o problema dessa pessoa com coisas que existem no mercado. Então, fazendo esse produto específico, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor também. Isso é resultado da atuação multidisciplinar. De um lado, a gente está trabalhando muito com inovação, de outro lado, a gente tem certa dificuldade em terminologia das outras áreas, mas a gente leva a capacidade que a gente tem e a formação que está sendo gerada durante o curso para beneficiar a população. No âmbito do nosso grupo, aqui atrás de mim, tem vários recursos didáticos que são produzidos através de reuso de materiais, através de lixo eletrônico, e uma das questões que a gente tem impacto aqui na cidade é de algumas empresas de informática cederem esses materiais e ficarem muito felizes porque, por vezes, não tem onde destinar um teclado usado, um gabinete de computador, uma peça de computador, e a gente, na disciplina, transforma esse material, esse equipamento, em algo que pode ser um jogo, uma decoração, um recurso didático e, principalmente, que pode ser replicável, né? Então, esse projeto que vocês estão mostrando, esse caminho pode ser adaptado, as cores podem ser adaptadas, o tamanho pode ser adaptado. Muitos dos professores podem tirar proveito desse projeto e muitos dos familiares podem adaptar esse projeto para a casa deles, utilizando os recursos que tem disponível e tendo essas preocupações em relação a tamanho, a qualidade da interação que o seu filho, que o seu aluno vai ter com o recurso. Sim. Sim. Bom, continuando, a partir dessas diversas consultas que a gente fez, a gente começou a trabalhar diretamente agora nas etapas mais avançadas de design do projeto, que foi a execução realmente do projeto, como a gente queria que ele ficasse no final. Com isso, a gente mudou as cores. A gente tinha que ter esse contraste bem grande de cores. Então, a gente resolveu usar como as cores principais as cores primárias, porque elas, quando a gente olha, no caso, são o azul, amarelo e vermelho, né? Porque quando a gente olha no círculo de cores, elas fazem um triângulo ali. Elas são totalmente opostas. Ou seja, é muito difícil das crianças confundirem. E a gente usou cores auxiliares, como o verde, o cinza e o preto. Os materiais que a gente usou no projeto final foram só esses dois, papel e polietileno. E o polietileno, ele foi usado numa escala muito baixa, ele só foi usado nas pecinhas mesmo, porque a gente queria que essas pecinhas durassem muito tempo, então uma pecinha de papel poderia ser ruim, já que a criança ia manusear sempre. E o resto é tudo feito de papel, diversos tipos de papéis, mas são todos papéis.
Aqui são alguns rascunhos de como a gente estava planejando, né, de início. Aqui, esse do lado direito foi um tipo de caminho que a gente viu que a gente não poderia fazer, porque o caminho ali estava se cruzando e isso poderia confundir muito a criança. Aqui foi quando o Respeita foi salvar a gente comprando o papel Paraná, que é esse papel aqui um pouco mais grosso, que ele lembra um papelão, mas ele é mais denso e ele tem uma durabilidade muito alta também. Ali são algumas, no canto superior direito, né? São algumas alternativas de peças. A gente focou muito em como as crianças iam lidar com as peças e talvez como elas fossem se identificar com elas. Então, a gente não fez peças que fossem, sei lá, um menino, uma garota, um cachorrinho, nada disso. A gente fez transportes que as crianças poderiam transitar ali pela cidade e elas poderiam escolher qual é o transporte favorito delas. E aqui são alguns rascunhos das medalhas que a gente desenvolveu. Depois, a gente foi rascunhando para passar tudo para o digital, porque, querendo ou não, elas são crianças e elas têm influência de outros produtos, elas precisam de produtos coloridos, bem acabados, que têm um bom tato. Então, a gente passou tudo para o digital. Esse daqui foi a ilustração da caixa, que o nosso projeto de design da UF, ele precisa ser bem completo. E o professor aqui da matéria, que é o Giuseppe, eu até esqueci de mencionar no início, o Giuseppe Amado, e ele cobra muito a apresentação do produto como um produto final, como se a gente fosse encontrar o produto na loja. E a gente decidiu fazer uma caixa para o nosso produto também. Tem pessoas que fazem diversos tipos de embalagens, isso depende muito do produto e da importância daquela embalagem para o produto, né? Aqui é a gente na UF, na Escola de Engenharia e nos fundos da UF, do campus de Praia Vermelha. Tanto em sala de aula quanto no corredor, sempre desenhando, sempre projetando. O curso de design ele é bem dinâmico, você anda pelos corredores e as pessoas estão fazendo coisas, sempre tem projetos aleatórios surgem assim do nada, às vezes, no corredor. E é bem interessante ver isso. Aqui é a gente na casa da Vitória, nossa amiga, cortando muito papel, tentando definir logo, fazendo cartas. Aqui é o tabuleiro e a caixa, né? A caixa a gente fez essa planificação em papel adesivo e a gente colou num papel cartãozinho, tipo aquele de caixa de cereal, né? E o tabuleiro, a gente tentou cortar ele à mão assim de primeira, mas a gente conseguiu o apoio de acho que era uma gráfica que corta laser lá em Niterói. Eles cortaram para a gente de graça a laser, porque eles gostaram do projeto. E a gente fez o tabuleiro redondo, porque as mesas das sessões eram redondas, e a gente quis adaptar ali para o local. E a gente também fez o encaixe, né, do tabuleiro dividido em duas partes, para ele encaixar melhor, para ele caber melhor na caixa, fazer uma caixa menor. E a gente fez como se fosse um quebra-cabeça, porque a gente identificou que um problema também dos tabuleiros é que muitos deles eram de dobrar, e dobrar o tabuleiro sempre acabava rasgando ele com o tempo. E a gente queria que esse produto durasse o máximo de anos possíveis na associação, então a gente decidiu fazer esse de encaixe, que não vai... Tem uma questão, Vitor, tem uma questão que esse aspecto das mesas serem redondas e esse cuidado que vocês tiveram para não ser quadrado é muito para a segurança das crianças que estão sendo atendidas. Então, o que acontece muito é você, como profissional de saúde, ter uma preocupação de sempre utilizar cantos arredondados e ajustes para correr o menor risco possível durante as sessões de acompanhamento dessas crianças, né? Então, sim. E outra coisa para complementar
é que cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo já percebeu que, no final das contas, é uma experiência de uma disciplina que gera um produto que pode estar comercializado em poucos dias. E outro aspecto interessante, quando se fala a respeito dos corredores da universidade, muito se encontra as pessoas sem muito cuidado com se estão comendo, se estão conversando, mas a maior parte das vezes se encontra o universitário trabalhando e trabalhando muito. A universidade, principalmente a universidade pública, cobra uma dedicação que faz com que o aluno precise trabalhar e trabalhar muito e durante vários momentos de modo colaborativo, que é algo que a gente precisa tanto no dia a dia de sala de aula. E esse modo colaborativo, ele em geral não acontece dentro da sala de aula, mas ele acontece em horários alternativos. Por isso, grande parte dos cursos de graduação da universidade pública são de período integral, e grande parte dos cursos de mestrado e doutorado requerem um bolsista para que a dedicação seja integral e o resultado seja maximizado. Então, esse é um outro aspecto. Às vezes as pessoas passam na universidade pública e veem pessoas sentadas e não param para conversar, quando, na verdade, estão gerando um produto como esse. Sim, e uma coisa interessante que você falou do trabalho coletivo, né? No design, principalmente, eu vejo muito isso, porque às vezes você está chegando na faculdade um pouco mais cedo, tem alguém sentado na mesa fazendo um trabalho. E aí, como o curso é um pouco novo, assim, não tem muitos alunos, né? Não é aquela coisa de cursos maiores, como, por exemplo, engenharia, você faz uma matéria com uma pessoa, outra matéria com outra pessoa, as pessoas se conhecem muito, né? Então, você chega na faculdade, tem alguém ali fazendo um projeto, você para conversar com aquela pessoa e, às vezes, você consegue ajudar ela de alguma forma, seja cortando alguma coisa para ela, seja dando uma ideia sobre o que ela pode fazer. Então, realmente, esse trabalho, assim, tanto em grupo, do grupo que está fazendo o projeto, quanto com pessoas diferenciadas, assim, que passam e ajudam também, assim. É bem interessante. No nosso curso tem muito isso de ajudar mesmo, sabe? Pode ser períodos diferentes ou não, mas a gente está sempre tentando ajudar a pessoa que está ali, sabe? Porque, por ser um curso pequeno, realmente, algumas vezes a gente fica meio perdido, sabe? A pessoa que fez aquilo antes não pode ajudar no momento, então a gente acaba recorrendo um ao outro mesmo, sabe? Então, realmente, eu acho muito interessante esse clima de ajuda e não de competição. E sobre o jogo, eu esqueci de comentar que a gente realmente escolheu esses materiais como papel e um plástico, esqueci o nome. Realmente, isso aí. Porque ele é de baixo custo e também pode ser reproduzido várias vezes, que é a ideia de design de produto. Ser reproduzido também, ter a capacidade de ser reproduzido. Então, caso mais tarde ele venha a estragar alguma coisa assim, ele pode ser realmente refeito, porque foi pensado com isso, porque o papel não é algo absurdo de caro, ele pode ser reutilizado sim, pode ser refeito em outras instituições, e essa ideia é realmente ser acessível para reprodução e para ajudar as pessoas que precisam dele. Exato. Acrescentando também ao assunto, né? A gente, como o próprio nome do curso diz, né? Acrescentando o que o Gabriel disse, é desenho industrial. Desenho porque acho que tem uma questão com a nomenclatura de cursos no Brasil que eles não podem ter nomes em inglês, mas é design, né? Projetos industriais. Então, tudo que a gente faz é pensando na produção em escala, na indústria. E sim, essa questão de ajudar é sempre muito presente. Tudo que a gente faz, a gente acaba pensando, sim, isso pode ser produzido industrialmente, a gente pode vender isso, porque tudo que a gente faz é feito para ser produzido em massa. Mas o foco é sempre no usuário, o foco é sempre na pessoa, na sociedade, no futuro do projeto, no descarte do projeto. E também a gente estava comentando sobre as pessoas estarem no corredor. Apesar de estar na grade ali, horária 4 horas semanais para matéria de projeto,
a gente acaba trabalhando 20 horas semanais, às vezes mais, no projeto, né? Porque a gente está trabalhando de madrugada, a gente está trabalhando de tarde, de noite, de manhã. Então, a gente nunca para, até porque a gente tem as entregas e a gente se compromete com quem a gente vai entregar o projeto. A gente nunca vai querer chegar no final e dizer que a gente não conseguiu alcançar o que a gente pretendia. São 4 horas ali na aula, mas tem os bastidores, que aí sim, são horas, são semanas, são meses mesmo. Então, realmente, é um trabalho constante. Aos professores, um aspecto técnico que é interessante comentar é que essa disciplina deles é o que a gente chama de uma metodologia orientada a projeto. Sendo uma disciplina de uma metodologia orientada a projeto, ela gera maior engajamento, maior interesse e, voluntariamente, os alunos acabam usando muito mais tempo porque eles estão vendo um objetivo, um resultado que vai ser alcançado. Tem, inclusive, um material muito interessante para esse desenvolvimento em curto prazo, que depois a gente vai deixar na descrição do vídeo, que é o material do Sprint, que é uma metodologia do Google para desenvolvimento rápido. E, do modo como esse projeto está sendo apresentado aqui, ele foi realizado em desenvolvimento rápido, porque é no contexto de uma disciplina com uma carga horária restrita, semanal, e ele precisa exatamente que os especialistas corram atrás de conteúdos em horário alternativo para complementar o projeto. No entanto, se a gente pegasse um jogo desse para ser desenvolvido full time, ele poderia ser desenvolvido num prazo muito mais curto e muito mais direto. Existiam várias disciplinas concomitantes acontecendo. Sim. E, inclusive, disciplinas que tinham abordagens tradicionais. Eu não conheço o curso dos meninos, mas certamente eles prejudicaram carga horária de estudo de disciplinas tradicionais para uma disciplina que é mais interativa, que é mais agradável, que é mais produtiva e, no final das contas, com uma consciência social e sustentável muito interessante e uma formação profissional do curso. Porque, no final das contas, eles saem de uma disciplina como essa gerando um produto que é algo que eles vão precisar fazer enquanto profissionais da área de desenho. Legal. Sim, exatamente. Sim, a gente estuda na escola de engenharia, a gente divide muito espaço também com matérias de engenharia. São matérias que demandam muito tempo também, muita dedicação, e a gente acaba, muitas vezes, querendo dar um foco maior sim, em projeto, que é a nossa matéria principal, o projeto de design. A gente tem essa matéria, né, projeto 1, 2, 3 até o 8, que é o TCC, né, no caso. Em todos os períodos a gente tem projeto, porque justamente a nossa formação é projeto de produto. Sim. Continuando, aqui a gente ainda na UF fazendo alguns últimos ajustes para testar essa última versão final com as crianças. Novamente aqui dobrando as caixas, é tudo bem manual. A gente tenta fazer o máximo possível para parecer que foi feito por uma fábrica, mas por uma máquina, né? Mas é tudo muito manual, a gente está ali sempre cortando tudo à mão. Até porque haja investimento se a gente quisesse que uma fábrica produzisse. Então, isso daqui, essa foto, eu lembro que ela foi tirada acho que 10 horas já da noite, e isso é dentro da UF. A gente ficou na UF o dia inteiro e a gente não saiu mais, porque a gente queria terminar o projeto. E é muito da metodologia do sprint mesmo, que a gente às vezes acaba aplicando sem nem perceber pelo desespero mesmo. O sprint para a gente acaba sendo às vezes o desespero de tentar dividir a matéria e a vida também na universidade, com as outras matérias. E aí a gente chega no modelo final, que fiz um videozinho aqui de apresentação para a época e, enfim, vou mostrar aqui.
Bom, essas são todas as nossas peças. A gente tem as cartas ali do lado direito. As cartas a gente dividiu em áreas. A gente tem a carta de agir, para as crianças terem ações físicas no mundo real, como ficar numa perna só, às vezes jogar uma rodada com a mão na cabeça, jogar uma rodada com a mão na barriga. São coisas que às vezes parecem muito simples para a gente, mas para essas crianças são desafios, são realmente missões. Tem a carta de escrever, que tem diversos desafios onde a criança ela tem que escrever alguma coisa relacionada. Ou seja, se a carta tem escreva o sabor do seu sorvete favorito. Então, isso vai acabar estimulando a criança a usar a capacidade de abstração dela, a imaginar o sorvete, a imaginar o sabor de sorvete e passar isso na escrita. E às vezes a criança ela nem se limita à escrita, né? Ela conta uma história, ela fala da última vez que ela foi tomar um sorvete, ela começa a inventar as coisas ali na hora e é tudo bem interessante. Ver como que ela consegue se desenvolver assim tão rápido. Eu acho importante lembrar também que a gente estava trabalhando com crianças na fase de alfabetização. Por isso, essa preocupação em colocar a escrita, né? Era uma forma que era uma parte que eles trabalhavam muito lá, com as crianças que a gente estava acompanhando. Sim. E nesse processo também de escrita e tudo mais, também ajudava, como o Vitor falou, tinha algumas vezes as crianças contavam histórias, contavam alguma coisa que eles tinham passado, e isso também ajudava muito na parte realmente de interação, que também era o que os profissionais procuravam. Então acabava ajudando na parte de escrita, que era a coisa principal, mas também ajudava na parte de interação, que também era uma coisa que o profissional sempre está procurando nessa área, né? A carta de desenhar, onde as crianças também, assim como a de escrever, né, elas tinham situações onde elas precisavam desenhar alguma coisa. E apesar da gente ter disponibilizado papel para as crianças, elas gostavam muito de desenhar no quadro que tem na associação. Então, ela pegava a carta de desenhar, ficava animada, subia ali na cadeira, desenhava no quadro. Então, era bem legal assim, ver as crianças experimentando. E a gente fez também mais uma modalidade de carta, que era a carta desafio, que é onde tem esses pontos verdes no mapa, né, com a interrogação. A gente colocou a interrogação, inclusive, para destacar mais esses pontos. E a carta desafio ela é uma mistura de agir, escrever ou desenhar. E ela tem alguns desafios um pouco mais difíceis, porque, como a Respeita disse, inclusive foi bem lembrado, as crianças elas estavam na fase de alfabetização. Então, era interessante que elas tivessem essas cartas talvez um pouco mais desafiadoras para terem o senso de aleatoriedade, de surpresa e saberem lidar com essa situação um pouco melhor. Ali as medalhas, inclusive eu falei que eram só as peças, mas as medalhinhas também a gente fez em polietileno, né? E colamos papel adesivo em cima. E o manual, que a gente entregou com todas as instruções do jogo, enfim, tudo ali certinho. Essa foto também foi feita no laboratório de fotografia lá da UFO. A gente tem... pode falar a respeito. Não, eu ia falar que é gerido pelos nossos professores e também temos monitores do nosso curso lá. É um laboratório voltado para o nosso curso. Né? Isso. Ele fica do lado da escola de engenharia e é uma sala com esse espaço onde a gente pode tirar umas fotos mais profissionais dos produtos. E é legal também que ele gera bolsa, né, para os monitores. É mais um espaço de bolsa para os monitores. Aqui tem mais algumas fotos da caixa, com os produtos dentro dela. Aqui as peças, né, organizadas na caixa. A gente quis fazer esse sistema de organização de encaixe para facilitar mesmo aguardar ali o projeto e ele não ficar bagunçado. Um pouco mais de perto. A gente colocou esses laços, né, essas fitas em volta são de papel, em volta das cartas,
para facilitar o terapeuta de pegar ali rapidamente uma pilha de cartas com facilidade. E a gente fez esse mecanismo de aba para facilitar retirar as cartas dali, na verdade, e organizar na mesa em pouco tempo. Aqui é como ele funciona, né? O terapeuta ele pode levantar a abinha e já sai tudo de uma vez só. O que facilita muito ali na hora de organizar rápido a mesa e aproveitar mais o tempo da terapia, da consulta. Aqui é a mesma coisa com as cartas. Não lembro exatamente quantas cartas tem ali, mas a gente também focou em fazer as cartas bem rígidas. A gente colou 2 papéis um no outro para deixar ainda mais rígido, porque a gente estava focando muito na durabilidade desse produto. Então, isso era um fator para as cartas não amassarem com o uso. Aqui mais umas fotos das peças. Aqui um exemplo de carta, né? As cartas elas foram todas diagramadas pela Vitória e o design delas também foi feito pela Vitória. Aqui a gente colocou um lado o que tem na ação e do outro lado o que a criança deveria fazer. A gente focou sempre muito, quando a gente estava pensando nas coisas para escrever, a gente focou muito que crianças queriam interpretar aquilo ali. Então, tudo tinha que ser sempre numa linguagem muito fácil para aquelas crianças e em poucas palavras, porque às vezes o terapeuta ele pedia para a criança ler a carta também. Então, quando a criança conseguia ler uma carta inteira, né, isso já era um grande desafio para ela e já era uma conquista também. Uma foto um pouco mais próxima aqui das peças. Lembrando novamente que você tinha dito, professor Daniel, as peças, né, elas têm que ter essas curvas. Quanto menos curvas tiver, melhor. Porque, como elas eram de plástico, pontas muito agudas, né, poderia machucar as crianças, então a gente também se preocupou com isso. E também nessa foto dá para ver também que as pecinhas dos transportes cabem exatamente no espaço do tabuleiro, que foi um requisito dos profissionais. Sim, essa base a gente reaproveitou. A gente não fabricou essa base das peças, a gente reaproveitou de um outro projeto, um outro jogo. E acabou que... De outro jogo, De um outro jogo, e acabou que encaixou bem nessa peça aqui. As únicas coisas que a gente tem aí que não foram produzidas por nós são as bases e o dado que está ali atrás, que tem o 5 ali, que ela tira baixo. Sim. Foi trocado também. Depois ele ainda foi trocado pelo de bolinhas. Uhum. E, claro, a gente faz o projeto e a gente precisa validar, para ver se ele realmente está trazendo benefício para as pessoas que vão usar. Então, a gente fez o teste com 2 usuários, que eram os que a gente estava acompanhando. Eram 2 crianças, um menino de, acho que 5 anos ou 4, e uma menina de 7 anos, ambos com porcentagens ali de transtorno do espectro autista e síndrome de Down. Na verdade, acho que era só um menino que tinha a síndrome de Down. E depois da validação, a gente fez algumas alterações, como eu disse, do dado, né, que a gente alterou ele. E a gente fez essa métrica baseado em quantas crianças estavam produzindo em cada sessão. Acho que cada sessão tinha 30 minutos ou 40, não lembro bem. Era 30 Não, era mesmo. 30 minutos, eu escrevi ali. E, geralmente, em uma sessão, elas demoravam uma sessão inteira para preencher uma folha de conteúdo. Que o terapeuta tinha que ficar inventando, se cansando e desenvolvendo sempre ali novidade para as crianças. E a gente viu que
Ao contrário das atividades convencionais, quando as crianças faziam as atividades já planejadas no jogo e já focadas para elas conseguiram produzir 3 folhas em menos tempo, em 21 minutos. Ou seja, elas acabavam preenchendo muito mais, elas acabavam desenhando muito mais, escrevendo muito mais e fazendo muito mais coisas em muito menos tempo de sessão. Isso causou um aumento de produtividade de 4,2 vezes mais produtividade, que foi bastante para a gente. E acho que é isso. Aqui tem algumas imagens das crianças jogando. Elas se sentavam na mesa e estavam sempre ali fazendo as atividades. Às vezes elas usavam ainda mais a criatividade delas e botavam as peças ali no meio do parque, que tem no meio, né, que é a área vazia. E elas se imaginavam ali no lago, enfim, nas árvores. A gente fez questão também de colocar pontos ali que caracterizam a cidade em volta, né, do tabuleiro. Então, tem a escola de música, tem a escola de teatro, tem a biblioteca, tem o hospital, tem a escola, tem o mercado. Então, elas acabavam, às vezes, criando histórias também quando elas passavam perto desses lugares. E ali é o terapeuta ajudando dos pacientes, né, fazendo atividade junto. Porque a coletividade é muito importante, as crianças elas gostavam quando os terapeutas jogavam com elas. Eles sempre jogam junto com as crianças e elas ficam bem animadas jogando. E também aqui nessa foto, dá para ver que o menino, né, que está do lado direito, ele está com o uniforme da escola. Ou seja, essa criança ela já vai partir dali, ela já vai direto para a escola e a vida continua. Então, é interessante que a gente aproveite muito esse tempo de sessão, porque ela só acontece uma vez por semana e essa criança tem uma vida na escola a semana inteira. Então, quanto mais confortável ela se sentir fazendo esse tipo de atividade, melhor para o convívio dela social, para os aspectos motores e cognitivos dela, que era o nosso próprio foco do projeto. Tem 2 comentários, Vitor, para fazer ali. O primeiro comentário é o seguinte: tem um outro vídeo que a gente vai deixar disponível aqui no canal, onde a gente fala de uma pesquisa que o nosso grupo Tech realizou e a gente conseguiu comprovar que a criança jogar antes de ir para a aula aumenta o interesse dela pela aula e aumenta o engajamento dela pela aula. Então, quando a gente fala sobre o uso de algumas dinâmicas, de recursos didáticos, de jogos, a gente também está falando dessa criança brincar em casa com os pais, com os responsáveis, porque ela vai estar mais tranquila quando ela chegar na escola e ela vai, de fato, produzir mais, aprender mais. Um outro aspecto, volta fazendo favor ali no gráfico de tempo, porque um outro aspecto que a gente consegue identificar é que o próprio profissional de saúde se demonstrou interessado no projeto e ele está trabalhando com maior resultado em menor tempo. Não apenas esse paciente, essa criança que está em atendimento, teve um desempenho melhor, como também esse profissional de saúde tem mais liberdade, uma vez que agora ele tem pelo menos mais 9 minutos livres numa sessão de 30 minutos, e ele tem um resultado muito mais rápido, porque certamente os bons profissionais de saúde querem o resultado dos seus atendidos, e não ter sessões infinitas e tempos de relação muito próxima. Então, a gente consegue ver pelo projeto que vocês fizeram algumas nuances muito importantes. A primeira, do interesse do engajamento da criança, que é algo difícil de conseguir e que é algo, com o material que vocês produziram, tem um resultado muito relevante. O interesse, a participação e a otimização do dia a dia por parte do profissional de saúde. Uma produção de vocês que, com certeza, gera algo que pode ser desenvolvido em escala. Vocês, a partir de um projeto desse, conseguem o mesmo projeto ser feito em escala, mas também
gerar outras alternativas e saber o passo a passo para que esse projeto consiga ser escalado. E um outro aspecto me salta aos olhos, eu pedi para vocês falarem um pouco a respeito, que é o seguinte: apesar de ser um projeto que foi feito desde o início pensando numa atividade de inclusão, ele é um projeto que pode muito facilmente ser utilizado por todas as crianças com necessidade de alfabetização e de aprimoramento dessas características cognitivas. Queria que vocês falassem um pouco a respeito disso também. Sim. Pode. Você ia falar a respeito? Pode falar. Não, eu ia falar que, sim, ele é um jogo que pode ser usado por qualquer criança e sempre vai ter esse desenvolvimento, né? Crianças que estão na fase de alfabetização, principalmente, acho que vão ter um proveito bem maior do que a gente projetou. Apesar do foco ser as crianças que a gente trabalhou, que a gente acompanhou, a gente fez um jogo que atende a elas, mas também atende todas as outras. Se a gente fizesse um jogo que atende todas as outras, provavelmente elas ficariam de fora. Por isso esse cuidado em prestar atenção nelas, mas também fazer algo que poderia ser usado por outras pessoas. Inclusive a carta de desafio, que o Vitor falou anteriormente, que é aquela verde, ela já um pouco, tem essas atividades um pouco mais avançadas para crianças que já estejam um pouco mais à frente ali na alfabetização, ou para crianças que não tenham tanta que tenham mais facilidade, né, nas outras atividades das outras cartas. A carta verde, inclusive, ela também serve para prender mais a criança ali, fazer ela ter mais interesse no jogo, caso ela esteja avançando mais, como o Respeta falou. E, inclusive, falando agora sobre o jogo, a ideia do jogo foi realmente ser um projeto inclusivo, que para a criança não ficar, esse jogo foi feito para mim, porque eu sou uma criança com alguma particularidade. Não, esse jogo foi feito para crianças no geral, mas que tem um foco para o espectro autista e a síndrome de Down. Mas qualquer criança na idade de alfabetização pode jogar, e também foi a ideia no processo da criação dele. Tecnicamente, a gente está falando, na verdade, não é de um projeto inclusivo, mas é de um projeto não exclusivo. Uhum. É um projeto que não exclui aquelas pessoas. Então, ele é feito levando em consideração a inclusão, mas ele pode ser aplicado a todo o público. Isso é muito interessante e, certamente, essa é uma das características que fez com que o departamento que selecionou os projetos de tecnologias sociais da UF tivesse escolhido o projeto de vocês, porque, de fato, é muito interessante e é muito aplicado, né? Muito útil para todo mundo. Parabéns. Obrigado. 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 A gente, inclusive, vou ter até aqui nessa foto, né, para dizer ali que a gente recomendou que qualquer criança com mais de 5 anos pudesse jogar. Mesmo que um dos pacientes tivesse 4 anos, a gente quis dar esse espaço, até pelo tamanho das peças, então a gente não tem como garantir se as crianças vão jogar com um adulto ou não. E a gente também, acho que é importante ressaltar que, apesar do jogo ser muito interessante para o público-alvo, ele não substitui de forma nenhuma, né, os terapeutas. Ele está ali só para acrescentar na atividade da psicopedagogia. Sim. Inclusive, esse foi um projeto que eles gostaram muito. O trabalho de design, ele não acaba simplesmente quando você entrega o projeto, né? Ele exige um acompanhamento para ver como que o produto está sendo usado, se foi descoberto algum problema depois ou algo assim. E a gente acabou voltando para a EPR, né, entrando em contato de novo com eles, para ver como estava sendo o uso do jogo, né? E a gente pegou alguns comentários de uma das psicoterapeutas. Tem a Moara, né? Ela, na verdade, na época, não sei se ela ainda mas ela era a própria terapeuta do setor, que estava ali em controle do setor. E, bom, ela deu esse comentário, né? Abre aspas aí. Como o depoimento de alguém que aplica o jogo com a finalidade terapêutica, eu posso afirmar que realmente ele acrescentou muito aos atendimentos.
porque o jogo é lindo, é fácil de compreender e é agradável de jogar. Então, todo o design do jogo, toda a técnica que vocês aplicaram para que a interface desse jogo fosse acessível para as crianças e que elas compreendessem como jogar e o que fazer com aquele recurso foi muito bem desenvolvido, na minha opinião. A Moara, ela teve contato com a gente o processo inteiro e ela sempre estava ali acompanhando. E ela comentou que, às vezes, quando as crianças chegavam nas semanas seguintes, elas falavam, vamos jogar uma missão urbana, porque elas gostaram muito da experiência. E a gente também voltou lá para... voltou não, mas a gente entrou em contato de novo para ver como que estava o jogo, para ver se estava tudo certo. O jogo, ele continuou mesmo depois de um bom tempo. Eu lembro que a gente precisou pegar ele, acho que uns um ano depois, ou alguns meses depois. Acho que chegou a ser mais de um ano depois, eu acho. Sim, e ele ainda estava em ótimas condições, porque não tinha o problema da dobra do tabuleiro, as cartas eram todas rígidas, as peças eram também bem aplicadas, né? A gente pensou tudo isso no máximo de tempo de duração do jogo ali na terapia. Então... Mas, Vitor, eu acho que uma felicidade também foi ver marcas de uso, assim, por mais que estivesse totalmente inteiro, em boas condições, a gente perceber certas marcas que são normais do uso, né, de qualquer uso, deixou a gente assim, um pouco feliz, porque isso quer dizer que realmente estava sendo aplicado, realmente estava sendo eficaz e as pessoas estavam utilizando com frequência. Porque a gente tinha muito medo assim, de projetar o produto que a gente tinha que fazer e não usarem porque tinha algum problema, tinha algum defeito, tinha alguma aplicação que não estava sendo boa, né, positiva, e aí ver que realmente estavam usando foi uma coisa que deixou a gente bem feliz também. Continuando, aqui tem um outro comentário dela, né, sobre as crianças, no caso. Ela disse que elas adoraram a experiência de jogar, que o jogo colabora com a socialização dos pacientes, ele colabora com o desenvolvimento dos pré-requisitos do processo de alfabetização. Ele faz com que a criança desenvolva estratégias e se programe mentalmente para atender os pedidos das cartas. Então, ele traz muitos benefícios ao desenvolvimento das crianças. E esse era o nosso foco principal, era o desenvolvimento das crianças. E, na época, a gente, inclusive, quis fazer um projeto de desdobramento futuro para o jogo. E a gente acabou desenvolvendo um protótipo visual, não programado, porque a gente tinha um tempo ali, de como poderia ser o jogo em plataformas digitais, para que crianças não só de Niterói ou da região, mas talvez do mundo inteiro, né, pudessem jogar, porque hoje em dia com o aplicativo você alcança o mundo inteiro. Então, a gente tem também um videozinho desse projeto, desse protótipo, desse mockup, no caso, né, que ele não é funcional, de o jogo na versão digital. Aqui, no caso, seria como se ele funcionasse num tablet, né? Era também interessante que as crianças, apesar de muito novas, elas já sabiam mexer com o computador, elas já sabiam usar tablet e usar o celular com bastante facilidade. E aí seria o próximo jogador. É interessante sempre os projetos que a gente faz terem desdobramentos futuros, porque a gente mostra futuras possibilidades de novas versões do projeto, né? Mostra a sequenciação do projeto. E a gente resolveu essa versão. No momento eu estou tentando aí aprender, mas ainda não o suficiente para fazer um jogo. E de final é isso. Esses foram os nossos desdobramentos futuros. Aqui tem o nosso contato. Caso as pessoas aí que estejam vendo queiram entrar em contato, é só entrar em contato por e-mail, ou aqui a gente também colocou o nosso Instagram. E a gente também tem um link do projeto no portfólio. É só apontar a câmera para esse código com o aplicativo, dependendo do celular, com a própria câmera do celular, que ele te leva para o link do nosso portfólio com esse projeto. E é isso.
Muito obrigado a cada um de vocês, Vitor, Gabriel Respeita, Gabriel Teixeira. Eu queria, para a gente poder terminar, que vocês falassem, depois do projeto, como é que está a vida de vocês. Eu, particularmente, gostei muito da experiência em si, eu gostei muito, porque, para mim, esse foi, talvez, o projeto que mais me marcou, assim, porque, realmente, a gente viu que teve uma utilidade, teve uma mudança na vida do público-alvo, e é isso que eu acho que todo designer que faz um produto assistivo, com finalidade, né, assistiva, quer, né? E então eu fiquei muito feliz, ainda mais com o sucesso que ele fez com os terapeutas e as crianças, e eu fico muito feliz realmente que tenha feito sucesso. Então, a gente está no 7º período, mas como eu disse que eu particularmente estou em projeto 6 ainda, eu tirei um tempo de descanso porque não sabia se eu ia conseguir fazer logo de cara o projeto 6, então agora eu estou fazendo e planejo me formar só mais para o final do ano que vem mesmo. Enquanto isso, agora eu estou fazendo um projeto voltado para música, que guarda a mídia física e tudo mais, que é uma coisa que eu também faço. Mas eu planejo também, realmente, minha carreira, né, profissional, tentar fazer alguma coisa voltada para ajudar a sociedade no geral. E não só produtos para móveis, alguma coisa assim. Realmente eu quero seguir esse lado de ajudar a sociedade. Não só crianças, mas também pessoas que têm uma necessidade em específico. Bom, eu já fiz o projeto 6, né, como o Gabriel falou que era do 6º período, agora estou no 7º período, mas eu não comecei o projeto 7 porque, por conta de estágios e outras coisas, eu tive que atrasar umas matérias que me fariam ter um período a mais, né, no final. Então agora eu estou trabalhando na empresa Júnior e fazendo alguns trabalhos por fora também, como freelancer, e fazendo as matérias que estavam atrasadas para conseguir concluir a formação. E eu não sei, eu penso às vezes em trabalhar com algo relacionado ao que a gente trabalhou no jogo, porque eu achei realmente assim, muito interessante esse projeto que a gente fez. Toda a parte do desenvolvimento, essa parte da... como é que chama? Multidisciplinaridade. Eu acho incrível assim, você ter esse contato com outras áreas e pegar o conhecimento delas, então pretendo fazer alguma coisa nesse sentido também. Sim. Eu fiquei muito feliz com o projeto, porque depois dele a gente conseguiu algumas menções, a gente levou ele no simpósio de jogos que aconteceu do Cefet. Eu fiquei muito feliz da Agir ter colocado ele também no catálogo de tecnologia social, foi muito importante para a gente. E no momento, como foi possível ver ali na apresentação, eu tenho esse lado um pouco mais para o digital, então eu estou estagiando mais nessa área de design digital de experiência do usuário e design de interface, e fazendo aí aplicativos e projetos que afetam também bastante gente, e é bem interessante, sim, essa perspectiva de você impactar positivamente na vida da sociedade. Eu apesar de estudar na UF, né, eu estou estagiando na PUC, porque a PUC também tem uma universidade que tem estágios abertos para fora da universidade, e é bem interessante isso também. E é isso. O projeto abriu muito a nossa mente, deu muita oportunidade, fez a gente ver realmente como um projeto pode impactar na vida de pessoas, tanto crianças quanto adultos, independente de elas terem alguma deficiência ou alguma característica que diferencia as crianças da gente, mas acho que com alguma particularidade, né? Isso, alguma particularidade, mas
com o design participativo e com o design centrado no usuário, com a gente consultando as crianças semanalmente, diariamente, fazendo o projeto junto com elas, como o design tem que ser. A gente vê como que a gente pode impactar positivamente algumas singularidades ou uma sociedade inteira. Isso é muito importante pra gente. E como o Gabriel bem colocou também anteriormente, foi acho que o projeto que eu mais me senti realmente fazendo um trabalho real que eu posso fazer futuramente, assim, que eu realmente trabalhei com o usuário, eu realmente trabalhei vendo o resultado daquilo que eu projetei na vida de outras pessoas e entendendo como é que isso pode, como é que eu posso impactar, né, a sociedade, assim, eu e todos nós do grupo. Mas foi o projeto que eu tive com maior contato, assim, real, com o que eu pretendo fazer futuramente, né? Sim. Uma questão que eu acho interessante que vocês demonstram primeiro, uma disciplina orientada a projetos, um trabalho final da disciplina, e olha a quantidade de desdobramentos que dá, seja em função do resultado que vocês alcançaram, seja em função de futuro profissional para vocês, seja em função de uma consciência social, de uma consciência de que tipo de resultados e de produtos vocês podem gerar. Parabéns pela iniciativa. Qual é o nome do professor mesmo que conduziu a disciplina? Foi o professor Giuseppe Amado. Giuseppe Amado. Parabéns ao Giuseppe, deixar aqui registrado que é um dos caminhos interessantes para se formar profissionais atuantes e, durante o curso de graduação, vocês já terem vislumbrando aspectos profissionais, de encaixe profissional, de atuação, ainda que buscando qual vai ser o nicho, ainda que buscando qual vai ser, de fato, a linha profissional que vocês vão seguir, mas é algo que vocês já têm materializado, um resultado materializado. Isso é muito interessante. Por fim, eu quero agradecer a cada um de vocês que se dispôs para a gente fazer essa gravação. Vou deixar um tempo para vocês fazerem os comentários finais e a gente conclui. Beleza. Eu queria agradecer pela oportunidade também de participar desse momento aqui que a gente teve, e também agradecer ao Giuseppe, que ele acompanhou a gente durante todo o período que a gente trabalhou no projeto, e ele estava sempre disposto ali a auxiliar a gente da melhor forma, e também ele sempre fica feliz quando vê a gente participando de alguma coisa. A gente foi no simpósio e falou para ele fica feliz pela gente, ele fica feliz pelo trabalho que ele consegue desenvolver com os alunos, assim, né? E também tenho certeza que quando a gente contar para ele que a gente participou, ele vai assistir o vídeo e ele vai ficar feliz também por isso. Também agradecer todos da AFR, principalmente quem trabalhou com a gente lá no setor de neuropsicopedagogia, pela oportunidade também de fazer o projeto. Sim, o Giuseppe, inclusive, ele fez questão da gente poder apresentar o projeto na associação, com as pessoas da associação, então foi uma experiência bem interessante, foi bem diferente. E ele sempre estava ali também. Eu disse que o trabalho foi em conjunto com os terapeutas e com os pacientes, mas também foram consultas frequentes com o professor, até porque ele que é o designer formado e ele que vai avaliar o projeto também no final. Então, é importante sempre a gente ter essa visão do professor, que já viu diversos projetos e já sabe como que as coisas podem funcionar. O Giuseppe também, ele é muito gentil, ele sempre está ali, ele é muito fácil de acessar, e isso foi muito importante também para a gente. Ele não era um professor difícil da gente manter contato, separar horários, então isso foi bem legal também. E também agradeço a todos a oportunidade de estar conversando aqui, de estar mostrando o projeto para mais pessoas, que isso é muito importante para a gente e é algo que realmente dá muita felicidade, tanto para mim, quanto para os nossos professores, quanto para a nossa
o nosso curso, nosso corpo discente, né, e a própria UF, que é bem legal também. Eu queria agradecer principalmente a Giuseppe e a associação, porque particularmente Giuseppe, ele foi um professor muito presente, ele sempre esteve muito disposto a ajudar a gente. Quando a gente tirava dúvidas com ele sempre estava ali realmente no momento para tentar tirar o máximo possível do projeto, porque ele gostou muito desde o começo. Eu também queria agradecer a FR, porque eles sempre gostaram muito do projeto, ver a interação da gente com as crianças e tudo mais, ver como que era a interação das crianças com o jogo. E eu acho muito interessante a receptividade que eles deram pra gente e o quanto também eles foram dispostos a depois tirar dúvidas que a gente teve ao decorrer do trabalho. E no final também uma observação mesmo. Mais que no simpósio, muitos professores que estavam presentes nos locais também ficaram muito interessados e queriam talvez fazer jogos parecidos para levar realmente para a sala de aula deles, para aplicação de aula, porque eles realmente acharam que jogo misturado com aula, com disciplinas, pode gerar uma maior interação no futuro. E também uma outra observação, eu também faço parte da empresa júnior do curso e eu acho que trabalhar nesse projeto também me ajudou muito em questão de aplicação realmente, de conhecimento de Photoshop, de Illustrator, e eu tenho usado muito isso na empresa, que eu entrei também esse ano junto com o Gabriel Respeita. Não, eu ia dizer que esse projeto realmente adiciona muito no nosso portfólio, abre muita possibilidade de trabalho, porque ele não é só um projeto, ele é uma experiência completa. Então, também estou num estágio que é muito significante para mim, e eu imagino que talvez se eu não tivesse participado de um projeto que tem tanto significado, que tem tanto contato com pessoas e que teve um desenvolvimento tão bom, talvez eu não teria essa oportunidade hoje. Então é muito interessante, sabe, a gente fazer as coisas para ajudar as pessoas, e a gente vê que no final a gente faz uma coisa muito legal que acrescenta muito na nossa vida, de uma forma que a gente não consegue nem contar. Então é bem interessante. Aqui a gente comenta a respeito de perder hora de sono. Se você faz aquilo que você não liga de perder hora de sono, parabéns, você achou o caminho. Para a gente poder concluir, mais uma vez, parabéns a vocês e parabéns ao professor que conduziu a disciplina. Esse é um dos vídeos da série de tecnologias sociais. Todos os projetos foram convidados para participarem, para a gente conversar um pouco a respeito das tecnologias sociais que estão sendo desenvolvidas na Universidade Federal Fluminense. Agradecer muito a Agir, inclusive a Luciane, que é responsável pela Agir e o contato direto com a seção de tecnologias sociais, foi convidada e a gente está em fase final de ajuste para que ela venha e converse de modo geral a respeito dos projetos. É isso, muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até aqui. Se você gostou, considere curtir, se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos. A gente tem bastante material aqui colocado. E esse é mais um vídeo que apresenta possibilidades tanto para você como aluno, professor, como acadêmico. Você pode conhecer um pouco mais dos nossos projetos no @GIGPádua ou @TecGrupo ou aqui mesmo nesse canal. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e um abraço a todos.